Neste vídeo, vamos dar os toques finais na nossa estrutura antes da análise, e para isso, vamos abordar muitos recursos importantes, como fixar ou estabelecer a fixação nas extremidades das barras, como desativar cargas de peso próprio e cargas de superfície geradas automaticamente. Como mover painéis que carregam cargas de superfície, como estabelecer limites de deformação, fatores de flambagem e de contraventamento lateral, e como adicionar novos casos de carga e cargas. Vamos começar pela fixação nas extremidades e, seguindo a ordem sequencial, vamos ao menu Propriedades. Aqui encontramos a maioria dos recursos que vamos comentar neste vídeo, como pino e fixação. A diferença entre as duas ferramentas é que fixação é a ferramenta mais avançada. Dizemos avançada porque, ao definir a fixação na extremidade de uma barra, temos controle sobre quais planos estão sendo fixados ou articulados e até que grau de fixação queremos. Zero significa articulado e 1 significa completamente fixado. Podemos estabelecer um valor intermediário entre 0 e 1 e definir isso por plano. Tanto na origem quanto no final da barra, temos controle sobre qual plano e qual tipo de fixação desejamos. A outra ferramenta, que é a que vamos usar neste exemplo, é a ferramenta pino. Nesse caso, pino deixa a extremidade selecionada articulada em todos os planos. Não escolhemos o plano apenas em qual extremidade aplicar e ela ficará completamente articulada, não com um valor intermediário. Completamente articulada significa coeficiente de fixação 0. Se dermos 1, vemos que ao clicar no meio da barra, o software articula automaticamente as duas extremidades. Se clicamos mais próximo de uma extremidade, controlamos qual extremidade será articulada, mas não o plano nem o grau de articulação. No nosso caso, todas as 4 barras que fazem parte das vigas devem ser completamente articuladas. Também vamos articular os contraventamentos do telhado. Para isso, vamos para a visualização 2D que criamos para o telhado. Antes de articular as barras, há algo que precisamos comentar. Eu fiz uma cópia da estrutura e a deixei em uma janela paralela. Isso é possível no software. Se já temos uma janela do CIP 3D ativa, ao clicar novamente no ícone do CIP 3D, ele abre um projeto paralelo e podemos trabalhar em ambos. Então, deixe-me falar sobre uma ferramenta que pulamos no último vídeo e que poderíamos ter usado ao inserir os contraventamentos. Gerar nós nos pontos de interseção. No momento, as seções angulares que inserimos para os contraventamentos vão de um nó até outro, ou seja, barras inteiras. Em vez de inseri-las sem essa opção ativada, vamos ativá-la para ver a diferença.
Quando inserimos uma barra com essa ferramenta ativada, sempre que há uma interseção, o software cria automaticamente um nó. Nesse caso, essas barras ainda são detectadas como um único elemento, mas pelo menos possuem um nó no meio. Inserimos elas sem a ferramenta ativada, então a forma de corrigir isso no nosso projeto será inserindo um nó na interseção delas. Agora, algo que realmente precisamos fazer no projeto. Geometria, novo nó, clicando no ponto médio dessas barras. Para separar as barras em 4 partes, vamos usar a ferramenta Elemento. Clicamos em Elemento e criamos barras individuais até a interseção. Pronto, é assim que queremos que os contraventamentos fiquem antes de articulá-los. Agora, vamos articulá-los com a mesma ferramenta usada antes. Pino na extremidade no menu Propriedades. Clicando no meio da barra, garantimos que os círculos de articulação apareçam, mas ambas as extremidades devem ser articuladas. Falando sobre os contraventamentos, eles terão uma função muito específica nesta estrutura. Para que trabalhem apenas em tração, vamos liberá-los do peso próprio e das cargas dos painéis. Primeiro, vamos liberá-los da geração automática de cargas de peso próprio. No menu Cargas, encontramos peso próprio das barras, clicamos em Desativar e selecionamos as 8 barras que formam os contraventamentos, confirmando com o botão direito. Podemos ver que agora elas estão liberadas do peso próprio, pois todas as outras barras ficam em tom alaranjado. Enquanto as nossas ficam totalmente cinza. Também podemos desativar o painel que veio do Portal Frame Generator, que carrega as cargas de vento. Esse painel distribui as cargas na direção mostrada na tela, horizontal neste caso, o que afetaria os contraventamentos, a menos que façamos algo. Queremos que as cargas sejam levadas pelas vigas, mas não pelos contraventamentos. Para liberá-los da carga de superfície do painel, usamos a ferramenta Atribuir, selecionamos os 8 contraventamentos e confirmamos com o botão direito. Podemos fazer uma verificação adicional indo em Análise, Problemas, onde aparece um símbolo de informação dizendo que a geração automática de cargas de peso próprio foi desativada para essas barras. Agora, falando sobre os painéis, vamos esticá-los. Lembre-se que inserimos algumas barras adicionais que não vieram do Portal Frame Generator. Para esticar o painel, vamos em Cargas, Opções do painel, Mover. O modo de operar essa ferramenta é selecionar o painel com um clique, depois selecionar os vértices a mover, confirmando com o botão direito, e então selecionar o ponto que será usado como referência para o deslocamento.
Em seguida, escolhemos o ponto de destino final e confirmamos com o botão direito. Dessa forma, o painel agora cobre também essas barras adicionais. Repetimos o mesmo procedimento para outros vértices. Selecionamos, confirmamos, definimos referência e destino final. Um ponto importante sobre essa possibilidade de esticar painéis: se a edição da geometria no CIP 3D, comparada ao que veio do Portal Frame Generator, for muito grande, o esticamento também afetará as cargas de superfície. Podemos visualizar, por exemplo, a carga de vento que o painel estava carregando. Assim, vemos que as bordas criadas agora também recebem a carga de vento. Porém, se tivéssemos consultado os valores antes do esticamento, perceberíamos que os valores não mudaram e isso pode não ser totalmente correto. Neste caso, a diferença é muito pequena e a estrutura é pequena, então não faz grande diferença. Mas é importante ficar atento. Se a geometria variar muito em relação ao Portal Frame Generator, as cargas de vento podem não ser mais válidas, ok? Vamos ocultar os problemas clicando novamente em Análise, Problemas, para que desapareçam. Agora que falamos sobre mover painéis, de acordo com nosso conteúdo, é hora de falar sobre limites de deformação e fatores de flambagem e contraventamento lateral. Então, isso também será encontrado no menu Propriedades. Então vamos falar sobre flechas, de deflection. Aqui, podemos estabelecer o limite de flecha. No nosso caso, vamos fazer isso apenas para demonstrar depois nos resultados. Neste exemplo, não estamos colocando nenhum elemento frágil sobre essas barras, então a flecha não é algo muito crítico, mas vamos limitar pelo menos uma, a barra superior do pórtico, para visualizarmos o efeito quando chegarmos ao vídeo de resultados. Nesse menu, o limite de flecha pode ser definido tanto para valores absolutos quanto relativos. Relativo significa em relação ao comprimento da barra. Absoluto significa o valor máximo de deslocamento independentemente do comprimento. Em máximo e ativo, podemos clicar no ícone do livro para acessar a ajuda. Ali vemos que flecha máxima, 16, maior valor absoluto de deslocamento. Flecha ativa, 16, diferença entre a flecha máxima e a mínima. Assim podemos consultar o significado de cada item e definir o que queremos. Neste caso, vamos limitar a flecha relativa máxima no plano XZ, esta aqui, e vamos limitar para L sobre 300. Só lembre, quando formos aos resultados, que esta é a barra na qual definimos o limite de flecha. Agora é hora de falar sobre fatores de flambagem, buckling. Flambagem e flambagem lateral são verificadas pelo software e podemos definir os valores manualmente clicando em buckling e selecionando a barra. Mas temos duas ferramentas que ajudam nisso. Como pode ver, não trabalhamos ainda com fatores de flambagem e, mesmo assim, já temos alguns coeficientes diferentes de 1.
Isso acontece porque durante a exportação do Portal Frame Generator, lembramos de selecionar a opção de flambagem em pórticos deslocáveis, Sway Frames, então isso já configurou automaticamente os valores para as barras vindas de lá. É verdade que, neste caso, poucas barras estarão em risco de flambagem, apenas as barras submetidas à compressão, que provavelmente serão apenas os pilares. Portanto, não há necessidade de limitar mais nenhuma barra. Mas observe que o CIP 3D possui também ferramentas mais avançadas para análise automática de flambagem para obter os fatores diretamente. Isso já é um tema mais avançado e não vamos abordá-lo neste treinamento. Apenas note que, para considerar flambagem nas barras manualmente, usamos estas opções. Atualizar o coeficiente de flambagem no plano desejado e considerar na análise de flambagem, e que a análise de flambagem pode ser encontrada na aba Análise, onde existe um menu completo para esse tipo de verificação. Além disso, se tiver interesse nesse tema, procure em nossos webinars de recursos de aprendizado do CIP 3D por treinamentos de análise não linear e análise de flambagem, pois já tivemos webinars cobrindo esses assuntos. Voltando ao tema, o mesmo acontece com a flambagem lateral, lateral buckling. Lembre-se de que no Portal Frame Generator definimos que as terças teriam 1,3 metros de espaçamento e é exatamente isso que o CIP 3D importou. Ele reconhece que a aba superior estará em contato com essas terças e que o espaçamento entre os pontos de contraventamento lateral é de 1,3 metros. Agora que já comentamos sobre o limite de flecha e a flambagem, vamos avançar para a parte final deste vídeo, que é criar novos casos de carga e adicionar cargas. A primeira coisa que precisamos fazer é criar os casos de carga. Para isso, vamos em Projeto, Dados Gerais, onde encontramos a opção de casos de carga adicionais. Aqui vemos os casos que já vêm por padrão ou importados do Portal Frame Generator, peso próprio, 2 casos de vento e 1 caso de neve. Mas, agora, vamos criar por enquanto mais um e depois ainda criaremos outro caso de carga acidental, Live Load. Então precisamos selecionar novamente a categoria de uso, que será residencial, doméstico, e clicamos em Adicionar. Vamos aceitar a referência padrão sugerida pelo software. Carga acidental 1, Live Load 1. Depois clicamos em Aceitar, Aceitar. Agora que o caso de carga está criado, podemos associar cargas a ele. Para demonstrar isso, voltando à cobertura, podemos supor que, além do peso próprio e das cargas de vento, esta cobertura também recebe cargas acidentais. Para gerar, ou melhor, para adicionar uma carga em toda a superfície do painel, devemos fazê-lo através do menu Painéis, Editar Painel, que é exatamente nosso caso. Mas observe que, caso quiséssemos criar cargas superficiais que não cobrem toda a superfície, existe uma ferramenta específica para criar novas cargas superficiais. A diferença aqui é que vamos editar o painel existente e adicionar uma carga distribuída em sua superfície inteira. Então, clicamos em Painéis, Editar. Selecionamos o painel, com o botão direito, confirmamos. Agora, para inserir uma carga uniforme,
clicamos em Adicionar. Como já criamos o caso anteriormente, o LiveLoad 1 estará disponível. Vamos conferir as unidades usadas neste projeto do CIP 3D. Basta colocar o cursor sobre Valor e podemos ver que está em kN por metro quadrado, que é exatamente o que queremos. Vou definir 1 kg por metro quadrado como carga acidental na cobertura. Então, escolho o caso LiveLoad 1, insiro 1 kg por metro quadrado e clico em Aceitar. Caso as unidades dessa coluna não coincidam com as suas, lembre-se de que, clicando em Configuração, é possível alterar as unidades do projeto. No meu caso, está no Sistema Internacional em quilograma por metro quadrado. Agora vamos adicionar, esta é a parte final do vídeo, uma carga nesta barra. Vou demonstrar isso na vista 3D. Primeiro, vamos ocultar o painel. Aliás, além das etiquetas que criamos, o software também possui suas próprias etiquetas internas, chamadas categorias. Assim, podemos ocultar elementos por tipo. Por exemplo, posso definir o painel como não visível agora. A barra na qual vamos aplicar a carga é esta linha verde aqui. E, para isso, vamos criar um novo caso de carga acidental, voltando a Projeto Dados Gerais. A diferença é que, desta vez, ao criá-lo, vamos definir uma carga que terá diferentes disposições. Ao clicar em diferentes disposições, a carga que quero aplicar vai simular algum tipo de ponte rolante que pode parar em diferentes pontos daquela barra verde em que estávamos trabalhando. Serão 3 disposições diferentes, e como a ponte rolante pode estar na primeira, segunda ou terceira posição, vamos marcar essas disposições como incompatíveis entre si. Isso significa que a ponte rolante não pode estar em 2 posições ao mesmo tempo. Clico em Aceitar e depois Aceitar novamente algumas vezes. Agora já podemos começar a inseri-las. No menu de cargas, esse tipo de carga será criado em barras. Então clicamos em Criar novas cargas em barras. Devemos sempre ter a parte mais alta da estrutura à esquerda. Neste caso, esta é a parte mais alta e aquela é a mais baixa, então sei que estou selecionando esta barra aqui. A carga será aplicada nesta primeira posição. Será uma carga pontual de 20 kg força e será uma carga vertical gravitacional, portanto atuando no sentido negativo do eixo Z. A posição relativa permite inserir a carga em uma das extremidades ou em qualquer ponto intermediário da barra. Neste caso, vamos colocá-la no meio, usando distância relativa igual a 0,5, onde 0 significa o início da barra e 1 o final. Para exibir a carga que acabamos de inserir, clicamos em Caso de carga visível e escolhemos Carga acidental 2, posição 1.
Assim, podemos ver ali no meio da barra verde os 20 kg força que acabamos de adicionar. Em seguida, novamente na mesma barra e no mesmo caso de carga, posição 1, vamos inserir outra carga pontual de 10 kg força, também aplicada no meio da barra a 0,5. Desta vez, a direção será positiva do eixo X. Podemos usar os eixos globais do projeto, que aparecem no canto inferior esquerdo da área de trabalho, ou podemos usar os eixos locais da barra. Para saber quais são os eixos locais ou qual extremidade é o início e qual é o fim, podemos aproximar da barra e ativar no menu acoplável a opção Exibir eixos locais. Assim vemos que, para esta barra verde onde estamos inserindo as cargas, a direção positiva do eixo X local é indicada por essa seta vermelha apontando para a esquerda. Dessa forma, sabemos que, nesta barra, a extremidade da direita é o início e a extremidade da esquerda é o fim. Isso será importante para a próxima carga. O mesmo vale para a barra seguinte, também verde, que tem exatamente os mesmos eixos locais. Assim sabemos que neste caso este nó é o início da barra e este outro nó é o fim da barra. Criamos então uma nova carga selecionando essa barra à direita. Vamos mudar a disposição porque queremos considerar a possibilidade de a ponte rolante parar exatamente no meio, nesta segunda posição. Vamos então escolher a segunda disposição possível para a ponte rolante e estabelecer uma carga de 3 kg força, desta vez aplicada no final da barra, distância relativa igual a 1, porque vimos que nesta barra essa extremidade é o fim. Em eixos globais, vamos indicar que essa carga será horizontal e no sentido positivo do eixo X. Se tornarmos o caso visível, carga acidental 2, posição 2, podemos ver ali os 3 kg força aplicados naquele ponto. Por fim, vamos adicionar duas cargas na barra da direita. Ambas estarão na posição 3 e ambas serão cargas pontuais. A carga vertical será de 20 kg força, aplicada no meio da barra no sentido negativo do eixo Z. E a última carga também será nessa mesma barra, mesma posição 3. Uma carga pontual de 10 kg força aplicada no meio da barra, distância relativa a 0,5, desta vez no sentido negativo do eixo X. E assim concluímos a inserção de todas as cargas.